amores, tudo bem com vocês? Então, hoje, né, terça-feira, vamos ter nossa aulinha de quê? De história, muito bem, né? Então, pega aí o livrinho de história, nós vamos para a parte 2, certo? Do conteúdo que a tia explicou na aula passada, Mãe África e Egito. Nós falamos sobre o quê? Sobre a África. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história sobre o Egito, ok? Então, vai lá, pega seu livro de história, abre na página 68 e nós vamos ver Egito, a dádiva do Nilo, ok? Então, vamos lá para os slides. Nossa disciplina, como a tia disse, história, né? O Egito é uma dádiva do Nilo. Por que será, tia Diana, né? Vamos lá. Quais são as condições, devido às suas condições naturais e à capacidade racional da espécie humana? Vamos ver os tópicos que caracterizam o Egito como uma dádiva do Nilo. O rio Nilo possui um regime regular de cheias que irrigava o solo durante os meses de julho a novembro. Ou seja, gente, se não fosse o rio Nilo, né, não haveria população, porque é um território muito seco. Então, não teria como ter sobreviventes, certo? Como é que se dá a organização do trabalho humano? Controle sobre a força das águas, aumento da capacidade de produção e modificação da natureza por meio do trabalho coletivo, né? Então, eles trabalhavam em conjunto, ok? Próximo. Olha aí que interessante, a tia Diana trouxe essa imagem do mapa para vocês, que representa o Egito antigo, né? Como vocês podem ver. Olha o Mar Vermelho aí, gente. Olha o Rio Nilo, né? Que interessante. Vamos aqui a outra imagem. Olha aí, ó. Vem aí, ó, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, né? O Baixo Egito, onde eles ficam localizados. Olha as pirâmides, que elas ficam logo próximo, né? Vem o deserto líbio, deserto arábico, né? Tebas. Aí, ó, logo embaixo vem o quê? O Alto Egito, né? E vem as primeiras cataratas e as segundas cataratas, ok? Vamos lá para o próximo slide. A localização. Como é que se dá essa localização no Egito? Extremo nordeste da África. As margens do rio serviram para a fixação da população. A população, ela se prendeu, ela se, como é que se diz? Se fixou-se, né? Às margens do rio, devido ao que? A água, né? Óbvio. Obras mais comuns desta época: diques, canais de irrigação. No primeiro momento, foram as construções de pequeno porte, que eram feitas de forma comunitária, certo? Já no segundo momento, foram as obras maiores, compondo uma organização mais complexa do trabalho, certo? Próximo. A economia. Olha aí, a economia, ela era voltada para a agricultura, né? Para a pecuária. Mas olha aí como era, o que era que se destacavam nesses itens. Na agricultura, se destacava a cevada, o trigo, legumes e árvores frutíferas, certo? E na pecuária, o que era que se destacava? Porcos, cabras, bois e cavalos, trazidos pelos Ixos. O Estado, gente, nesse período, era proprietário dos meios de produção. Os excedentes recolhidos eram depositados em grandes armazéns do Estado. Sua distribuição não era igualitária, ou seja, eles tinham que trabalhar, né? Mas o que eles colhiam, eles não podiam desfrutar. Eles tinham que o quê? Pegar a sua colheita e depositar e guardar no armazém do Estado. E quem fazia essa distribuição era exatamente os proprietários, né, do Estado, as pessoas que comandavam o Estado naquele período. E essa divisão, tia Diana, era igualitária? Não, não era igualitária. Com certeza, quem tinha mais recursos recebia mais, né?
Os que estavam, né, na pirâmide, como se diz, em alto escalão, eram mais beneficiados. E aqueles que realmente ralavam, que trabalhavam, eram bem menos beneficiados, certo? Próximo, olha aí, ó. Isso aí é uma imagem, né, que retrata o comércio no Egito, certo? A política. Como era que se dava a política no Egito? No primeiro momento surgiram os nomos, comunidades autônomas, certo? Eles se espalharam pelas margens do rio Nilo e a fusão entre alguns nomos originou diversas cidades. Então foram através deles que foram surgindo diversas outras cidades. Só que em 3500 a.C., né, existem dois reinos. Quais são eles? O Alto Egito e o Baixo Egito, que a gente viu ele aonde? Lá no mapa no início, não foi? O Alto Egito era localizado ao sul e o Baixo Egito ao norte. Já em 3200 a.C., houve o quê? A unificação. Como foi isso? Menes, que era o rei do sul, conquista o norte e torna-se o primeiro faraó. Olha aí, gente, foi quando surgiu o primeiro faraó, certo? Surge uma monarquia poderosa e teocrática, ou seja, o faraó agora era quem comandava e mandava em tudo e em todos. Próximo, Antigo Império. Ele aconteceu, né, entre 3200 a.C. e 2300 a.C. Foi onde começou a ter grandes construções, as pirâmides do Vale de Gizé. Maioria da população nesse período vivia na servidão coletiva, trabalhando, né, como escravos. Trabalhavam na agricultura e nas obras públicas. Havia uma forte burocracia estatal onde eles comandavam. E em 2300 a.C., aconteceu péssimas colheitas, mas muitos impostos, onde eles tinham que pagar, independente de que eles tivessem tido uma boa ou não colheita. Foi um período ruim nas colheitas, mas os impostos, continuavam lá do mesmo jeito, certo? Resultando em várias rebeliões, revolta dessas pessoas, claro, né? Que levaram o antigo império ao fim. Viu aí? Então, tudo isso aí foi o que marcou o antigo império. Agora, vamos ver o que é que marcou o médio império. Ele ocorreu entre 2050 a.C. e 1750 a.C. Nesse período, faraós recuperam o poder dentro do Egito, né? Eles começam a recuperar seus poderes. Eles restabelecem a organização anterior, período de crescimento econômico e territorial. Os Hicsos da Mesopotâmia e os hebreus da Palestina penetram no estado, né? Então, essa migração traz problemas socioeconômicos. Essa mistura, essas migrações, né, dos Hicsos, dos hebreus, eles começam a trazer problemas econômicos no período do Médio Império, certo? Próximo, vamos lá. Aí vem aí o Novo Império. E o que foi que aconteceu nesse Novo Império? Vamos ver lá? Ele ocorreu entre 1580 a.C. e 1080 a.C. Foi o início da expulsão dos Hicsos nesse período. Período mais rico e desenvolvido dos egípcios. Então, foi um período muito bom em lucros para eles, né? Ocorreu a fuga, êxodo, dos hebreus. Estes eram escravizados, trabalhavam como escravos sem direito a serem remunerados. Novas técnicas são implantadas, como a utilização do cavalo e do ferro. Vão conquistar a Fenícia e a Síria ao norte, chegando até o rio Eufrates, certo? Então, olha aí, são tópicos bastante produtivos, né, para o Egito nesse período. E o período de obras colossais, conhecidas, obras faraônicas, templos de luxos, né, Karnak e
Abu Simbel, né? A Nefotes, que foi o quarto em 1372 a.C., era uma tenda implantada, o monoteísmo, mas após a sua morte, Tutankhamon permitiu o politeísmo. Então, assim, gente, esses aqui são tópicos, né, que se sobressaíram no período do Novo Império no Egito, certo? Próximo. Olha aí o que era, como era que era dado o templo de Luxor, né? Vocês veem os detalhes, né, gente? Muito interessante a imagem. Essa é a imagem desse templo. Vamos lá para a Baixa Época, que aconteceu em 1080 a.C., caracterizado pelo declínio do Império, ocasionado pelas disputas internas e ataques externos, que eram as invasões dos assírios, enfraquecimento do poder central e a independência dos nomarcas. Foi aí onde eles começaram a ter um poder maior, né? Serem mais independentes. O Renascimento Saíta aconteceu em 663 a.C. a 525 a.C. Foi uma breve recuperação, grande desenvolvimento comercial e artesanal, intercâmbio comercial e cultural com a Grécia, né? Vocês estão vendo que eles vão se sobressaindo, né? Vão tendo mais benefícios. Em 525 a.C., foram invadidos pelos persas. Batalha de Pelusa. Depois foram dominados pelos macedônicos, gregos, romanos, bizantinos e árabes. E aí, né, lá vem guerras e guerras, né? Olha aí, gente, como era que se dava a monarquia egípcia? Olha aí a pirâmide, né? Onde nós temos no topo da pirâmide faraó e família, que era quem mandava e comandava em tudo e em todos, se sentia o Deus, né, nesse período. Logo abaixo do faraó vinham os sacerdotes e os nobres. Abaixo dos sacerdotes vinham os escribas, os arquitetos, engenheiros e artistas. Abaixo dos escribas vinham pequenos comerciantes, artesãos e militares. E lógico, e por último, venham quem? Os camponeses e escravos, né? Já lá na última classe mesmo, né? Dos mais sofridos, né? Vamos lá para o próximo. A monarquia egípcia, olha aí. Quem era que podia ser o faraó na época? Somente reis, juízes, chefe militar e grandes sacerdotes. Quem eram os funcionários reais? Eram os escribas, sacerdotes e os militares. Quem era a camada média? Artesãos e os comerciantes. Os camponeses ou felas, responsáveis pela manutenção e construções das obras do governo, além da produção agrícola, né? Olha isso, como sempre os camponeses sofrendo, né? E os escravos eram os prestadores de serviços domésticos ou em minas e pedreiras, como sempre os mais marginalizados e os bem mais sofridos, né? Olha aí, a ciência no Antigo Egito. Gente, se trabalhava, né, a matemática, a arquitetura e a medicina. Na matemática, a função e qual era a sua importância? O seu desenvolvimento, quem estudava matemática nesse período, tinha no seu desenvolvimento possibilitando a construção de canais de irrigação, barragens para conter as cheias e as pirâmides. Então, eles trabalhavam em cima dessas possibilidades de construções, né? A arquitetura era de proporções gigantescas, aquelas obras de proporções grandes, enormes, né? Larga utilização da pedra como matéria-prima. E a medicina era o processo de mumificação, levou a um conhecimento mais apurado do corpo humano, além do diagnóstico de algumas doenças
e a descoberta de remédio para curá-las, certo? Então, cada um tinha uma função e uma grande importância, né? Tanto a matemática, como a arquitetura, como a medicina. Próximo. A escrita, né? A escrita egípcia, ela era hieróglifa. Do grego, escrita sagrada. Símbolos egípcios, também denominados pictogramas, era um complexo sistema de escrita. Exigiu dos escribas uma simplificação. Olha, gente, existia hierárquica, que era a letra cursiva, resultante da união dos hieróglifos. E existia o demótica, de uso comum, que eram as abreviações dos hieróglifos, certo? Então, um retratava a letra cursiva e o outro retratava, né, as abreviações, certo? Escribas, pequena parcela da população que sabia ler e escrever, possuíam imenso prestígio perante a sociedade. Gente, não era todo mundo que tinha a oportunidade de aprender a ler e escrever. Eram selecionados, né, essas pessoas. Somente quem estava em alto escalão para poder conseguir fazer isso. Aí é a imagem, né, da escrita hieróglifa, né, para vocês poderem ver como era que ela se retratava. Bem interessante, né, gente? Vamos lá para o papiro. Encontrado em pântanos e às margens do rio Nilo, é um material utilizado para a produção de documentos escritos, utilizando também em construções de casas e de embarcações. Gente, ele era utilizado, escrito na maioria das suas vezes com tinta, né? Quem já assistiu filmes antigos vai ver que sempre o papiro ele tá como referência da escrita nesse período, né? Então ele era feito dessa forma. A religião, tia Diana, no Antigo Egito. Gente, a religião era ela. Ela era politeísta, vários deuses. Eles acreditavam em vários deuses, não em um só Deus, em vários. Antropozomórfica, que eram deuses com formas de humanos, animais ou os dois juntos. Alguns deuses representados pela força da natureza, eles acreditavam na imortalidade da alma, no juízo final e no retorno da alma ao mesmo tempo. Construíam pirâmides, mastarbas e hipórgios para câmaras funerárias, ou seja, eles, olha aí, ó, processo de mumificação, o que é que eles faziam, né? Somente para aqueles que eram faraós, né, os reis e tudo, eles mumificaram, porque eles tinham eles como se fosse um deus. Então, eles usavam faixas e usavam produtos para a conservação desse corpo. E eles eram colocados dentro das pirâmides. Então, cada um tinha uma pirâmide e o corpo era colocado lá, certo? Olha aí como era que se dava esse processo de mumificação, né? Aqui a primeira imagem, eles cuidando do corpo, né? Colocando os produtos necessários. Aí já enrolando o corpo todinho, né? Olha aí como é que ficava aqui por último. E eram colocados dentro dessas pirâmides, cada um com suas pirâmides. Detalhe, essa aqui é a pirâmide do fulano, tal e tal, certo? Aí, ó, uma imagenzinha das pirâmides para vocês verem. Agora vamos para a cultura. A cultura, nesse período, quase a totalidade das obras de arte tinham funções num contexto religioso e político, né? A arquitetura, o que é que acontecia? Destacaram-se as pirâmides gigantescas, os hipogeus subterrâneos, mastarbas trapezoidal, né? Que era como era dada essa arquitetura das pirâmides gigantescas, certo? Vem as esculturas, a lei da frontalidade, corpo humano, representado de frente e dividido em duas partes iguais. Hieratismo, rigidez com tensão.
Como era que se dava as pinturas? Era uma técnica de afresco, do afresco, representavam o cotidiano, né? As obras literárias, forte ideologia religiosa e moral, exemplo, o livro dos mortos. Muito interessante, depois eu posso até passar para vocês lerem também, não agora, só depois, tá? A ciência, caráter prático, pautado nos cálculos e previsões das cheias do Nilo. Destacaram-se em algumas áreas como a química, a matemática, a astronomia e a medicina, certo? Então, aqui era a cultura que se sobressaía no Egito. Vamos lá? Agora, né, após esse resumozinho breve do nosso conteúdo, vocês também vão fazer uma leiturazinha no livro de vocês, né? E vão assistir esse filme aí, ó, Deuses do Egito, certo? Vocês vão assistir esse filme e além dele, a tia Diana vai dizer outro filme agora, certo? Que o nome do filme é Egito em Busca da Eternidade. Repetindo, Egito em Busca da Eternidade. Então, vocês vão ter 2 filmes para assistir. Esse que está aqui no slide, Deuses do Egito, e o outro que a tia está dizendo agora, que é Egito em Busca da Eternidade, certo? Após assistirem esses 2 vídeos, que vocês vão poder ver uma realidade, interpretar uma realidade melhor desse período, né? Vocês vão fazer uma resenha dos 2 filmes, certo? Então, a gente fica aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham um bom desenvolvimento, um bom estudo e até a próxima, se Deus quiser. Cheiro!